Olá, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do curso de Relações Internacionais da Uninter. Hoje nós temos uma ilustre convidada. Estamos com a professora Monize Valente. Alguns de vocês provavelmente já a assistiram na disciplina de Teoria Contemporânea das Relações Internacionais, né? Boa noite, Monize. Boa noite, Carol. Prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, para quem não sabe, para quem não conhece, a Monize, ela é graduada em Relações Internacionais. Foi assim que eu a conheci, nós fizemos a faculdade juntas. Depois disso, nós fizemos a especialização juntas também em Sociologia e Política. Aí no mestrado eu fui para Federal do Paraná, a Monize foi para PUC-Rio, né, Monize? Exato. Eu continuei aqui, tudo sempre juntas, nós somos uma dupla que caminha juntas, nessa vida acadêmica e na vida pessoal. Exato. E aí o doutorado da Monize foi para os Estados Unidos, fazer o doutorado por lá, enquanto eu também fiquei por aqui, né, Monize, para fazer o doutorado na nossa querida UFPR. E a Monize foi para New School. Exatamente. Já está aí há 4 anos, Mo? Já faz 4 anos, vai fazer 4 anos agora. Ah, legal. Bom, o tema de hoje, especificamente, gente, o que a gente pensou para conversar aqui? Eu vou começar a dar os boas noites. Vanilda está sempre conosco, a Vanilda é uma das nossas estudantes que é fã da nossa live, seja muito bem-vinda, boa noite, está falando lá no Mato Grosso do Sul. A minha mãe, Monize, está nos assistindo, tá? Oi, dona Sumi. Já conhecem, né? Já conhece. A Camila, Espírito Santo, Everton, gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Se duvidar, minha mãe está aí também. Ah, você avisou para ela? Avisei. Ai, tomara. Gente, a gente tem que avisar todo mundo, né? É claro, né? Sempre que a gente tá famoso no Facebook. A gente manda boa noite para ela também, assim que ela entrar. Ah, olha lá. A professora Carolina... Olha lá, minha mãe também. Oi, Monize. Tô com saudades. A professora Carolina Rueder. Carolina, muito obrigada. Ela tá por lá também assistindo. Gente, qual que é o nosso tema aqui hoje? Eu aproveitei para trazer isso. Hoje a gente tem uma participação especial, que é a Uninter USA, nossa parceira na live de hoje. Então, essa live está sendo transmitida tanto aqui no Facebook do curso de Relações Internacionais, quanto no Facebook geral da Uninter USA. A gente tem bastante alunos de Relações Internacionais lá nos Estados Unidos. E então a gente está tendo essas 2 transmissões simultâneas. E o que aconteceu, gente? Essa semana saiu na CNN, foi onde a gente achou uma notícia. Como vocês sabem, aqui a gente sempre traz temas de conjuntura, esse é o nosso objetivo, trazer o que está acontecendo no mundo numa perspectiva de RI, podendo trazer o máximo possível dos conteúdos do curso, né? E essa semana saiu, então, na CNN uma notícia sobre a possibilidade de 20 milhões de brasileiros voltarem ao Brasil. 20 mil. Desculpa, eu já estou equacionando o número. É que eu li uma outra notícia aqui da quantidade de brasileiros fora do Brasil no geral, não só nos Estados Unidos. Mas aí é 20 mil. Existe uma estimativa de que em 2015, uma estimativa da CAPES, de que eram 49.735 brasileiros fora do Brasil. Esse fenômeno, gente, a gente está falando aqui de um fenômeno muito específico, tá? Então, a gente optou aqui por conversar um pouquinho sobre essa parte mais acadêmica. Então, a gente não está falando de brasileiros só que migraram. A gente está falando especificamente do que é conhecido em inglês pelo termo brain drain, seria drenagem de cérebros, ou em português a gente costuma usar o termo fuga de cérebros. Então, o que é isso? A gente está falando de um capital humano, a gente está falando de um capital técnico brasileiro que sai do Brasil para se especializar fora do nosso país. Né? Isso é muito comum, isso acontece todos os anos, isso vem acontecendo cada vez mais. Mas do que hoje a gente vai falar? Então, pensem, em 2015 eram 49 mil, esse número provavelmente aumentou. Mas o que acontece? 20 mil desses cérebros brasileiros estão nos Estados Unidos e correm o risco de serem deportados. É isso, Monize?
Exatamente. Não sei se você já quer que eu entre no que a medida está falando. Isso, se você puder explicar para a gente. Então, na segunda-feira passada, no dia 6 de julho, a ICE, que é a agência americana que regula a aduana e imigração, anunciou a atualização de uma medida que diz respeito aos estudantes que estão nos Estados Unidos com o visto F1 e o visto M1, que são os dois vistos mais comuns para estudo nos Estados Unidos, né, que abrangem aí tanto a graduação quanto pós-graduação e ensino técnico também. Então, essa atualização dizia, de uma maneira mais resumida, que os estudantes que estavam, que cursariam o próximo semestre em período exclusivamente, de maneira exclusivamente remota, né, ou seja, somente com cursos online, teriam que sair do país. Isso de maneira resumida, né, da maneira mais extrema. O que eles estão dizendo é o seguinte, só para contextualizar essa medida, né, de uma maneira geral, sem a exceção do coronavírus, todo estudante que vem para os Estados Unidos tem que cumprir 2 requisitos, né, dentro dessas categorias de visto. Você tem que estar matriculado em período integral, e nessa matrícula, você só pode fazer um dos seus cursos online. Então, se você tem o teu curso período integral, são três cursos por semestre, então somente um deles pode ser online. Os outros 2 têm que ser obrigatoriamente presenciais. Então, isso é algo que eles conferem todo semestre, e toda vez que você se matricula, a Secretaria que lida com os estudantes internacionais, estrangeiros, confere que você não está fazendo mais de um curso online. Com o coronavírus, né, com o Covid-19... Deixa eu só te perguntar, quando você fala de 3, 2 tem que ser disciplina. Disciplina, matéria, isso. Tá, obrigada. Beleza. A tradução. Tradução. Então, dessas três matérias, somente uma pode ser online, se você tiver com visto F1. Se você tiver com visto M1, que é de ensino técnico, nenhuma delas pode ser online. Porque aí presume-se que você tem que ter, que você tem que estar presencialmente para aprender, né, aquela função técnica que você está estudando. O curso técnico também se encaixa curso de inglês? Não. Eu acho que eles têm uma categoria específica de ensino de línguas. Eles vêm também com o visto de F1. Tá, entendi. Então, o que aconteceu com essa regulamentação com o Covid-19, né? A maior parte das universidades começou a fechar e mudar todo o seu semestre para o regime online, né, remoto. E aí, essa agência estabeleceu uma exceção a essa regra, e determinou que seria possível, sim, durante esse período emergencial, que os alunos fizessem todas as suas matérias remotamente, né, todas as matérias online. E que isso seria válido pelo período que a emergência, né, que a pandemia tivesse duração. Então, todas as universidades se planejaram para não só terminar o semestre, né, que terminou agora no finalzinho de maio, nas universidades aqui, e começar o semestre seguinte com aulas online, ou em regime integral, né, ou todas as matérias online, ou em regime híbrido, algumas online, algumas presenciais, caso a situação do Covid-19 não tivesse estabilizada, que não está, né, a gente está vendo aqui nos Estados Unidos que a situação continua piorando a cada dia, né, ainda que o discurso do Trump seja de que as coisas estão caminhando bem, a gente vê aí os dados de contágio e de mortes nos Estados Unidos crescendo, né, disparando, na verdade, né, todo dia. Então, essas universidades estavam, em sua maior parte, se planejando para conduzir o semestre que vem de uma maneira remota. A atualização dessa medida, tá, dessa medida emergencial, fez algumas mudanças, né? Então, a primeira grande mudança é que, ao invés de voltar para o regime antigo, em que você podia fazer uma matéria apenas online, eles permitem que você faça mais de uma. Entretanto, para manter o seu visto válido, você tem que fazer pelo menos uma matéria presencial.
E aí, isso acabou afetando muitos alunos, né? Porque muitas universidades, isso foge do controle dos alunos, né? Essas universidades planejam o seu semestre exclusivamente remoto, com aulas online, então os estudantes acabaram de mãos atadas, né, com essa decisão. O que acontece com as universidades que estão oferecendo aulas exclusivamente online no semestre que vem é que os seus alunos se veem forçados a sair do país. Se você não acatar essa decisão, se você não sair do país por vontade própria, aí você fica sujeito a ser deportado. Então, essa é o grande dilema que os alunos internacionais estrangeiros se encontram nesse momento, né, de ter que ou se autodeportar, que é o termo que eles estão usando aqui, ou procurar uma alternativa para cumprir esse requisito de fazer pelo menos uma aula presencial durante o semestre. E aí o que a agência falou é que você tem a opção de, se a sua universidade não estiver oferecendo nenhuma aula presencial, transferir os seus estudos para uma universidade que esteja oferecendo esse tipo de aulas, o que não é nem um pouco viável. Né? Então, os alunos estão aí nessa situação complicada de ter que ou se expor ao vírus ou voltar para o seu país de origem, o que não é uma realidade possível para muita gente, né? Uhum, isso que eu ia te perguntar. Bom, a gente começou aqui falando dos 20 mil brasileiros, mas, na verdade, então, isso está acontecendo com todos os estudantes internacionais, né? Exato. Só para eu entender, então, essa categoria de visto tem um vínculo direto com as secretarias das universidades em que se passa essa lista de disciplinas a cada 6 meses. Isso, exatamente. Uhum. E aí, se agora a universidade passar que as disciplinas escolhidas são disciplinas 100% online, essa pessoa não vai ter essa renovação semestral. Não. Vai precisar voltar. Exatamente. O que a está pedindo é que todos os formulários. Quando você tem esse visto, você também tem um formulário. Eu não sei qual é o nome do formulário para estudantes M1, mas para os estudantes F1 chama I-20. Esse é o formulário em que a sua universidade faz toda e qualquer anotação a respeito do seu status no país. Então, se você consegue um estágio, por exemplo, você tem que avisar a sua universidade que você está fazendo um estágio e que cumpre todos os requisitos para você ser permitido, né, fazer esse estágio. Então, toda e qualquer alteração no seu status aqui tem que ser registrado nesse formulário I-20. O que a AES está pedindo é que, se essa medida entrar em vigor, aliás, essa medida ainda não entrou em vigor, né, ela foi anunciada para as universidades se prepararem para essas medidas e para os alunos se prepararem para essas medidas, mas se ela entrar em vigor, as universidades vão ter que reemitir todos esses formulários para dizer nesses formulários se o aluno está matriculado exclusivamente online, ou em sistema híbrido, ou se ele está em esquema presencial. Então, é a universidade que mantém essa comunicação com a agência do governo. Então, é nesse formulário que ela registra se os alunos estão ou não estão cumprindo as regulamentações estabelecidas pelo governo americano. Tá, entendi. Qual que é o nome dessa regulamentação? Como é que eles estão chamando? Eles não têm o nome, é só a atualização do SEVES, que é o nome do sistema que controla esses formulários e a comunicação entre o governo e as universidades. Entendi. Antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu vou dar boa noite aqui. Tem mais gente que já entrou, que está nos assistindo. A Miriam, que está sempre aqui conosco. Os professores Lucas sempre assiste as lives com a gente. Professora Daniele. A Camila também está lá. O professor André Frota e o Bruno. Por enquanto, a gente ainda não tem, pelo menos não tem a manifestação de nenhum aluno aí dos Estados Unidos. Apesar de que a Uninter aí nos Estados Unidos, ela tem um caráter um pouco diferente. Os brasileiros que fazem o curso da Uninter não estão na Uninter como estudantes, né? Assim, a Uninter não pode ser utilizada, o curso não pode ser utilizado como um motivo de conseguir o visto americano. Entendi. Então, não é necessariamente um visto de estudante. Mas mesmo assim, a gente tem muitos brasileiros que estão aí nos Estados Unidos. Agora, eu queria que você contasse para a gente, Monize, como é que o que acontece, assim, o que os estudantes estão falando, não só os brasileiros.
né? Se você tem contato com os seus colegas que são de outras nacionalidades, porque a gente sabe que, historicamente, os Estados Unidos, eles são muito reconhecidos justamente por serem esses, por proporcionar o brain drain, né? Eles captam muitos alunos internacionais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, você pode contar para a gente desse ambiente universitário? Se ele tem muitos estrangeiros, se não tem, e como que essa comunidade agora está se sentindo, quais são as reações de todos esses estudantes. Também, assim, existe algum tipo de diferenciação? Ah, não, o europeu vai ser diferente, ou isso está acontecendo mais com o latino-americano? Como é que está isso aí? Não, a aplicação dessa medida serve para todos os alunos, né, independente de nacionalidade. Se você está com o visto F1, você também está sujeito a essas mudanças. Mas o que eu tenho visto nos fóruns de discussão, né, e nas organizações estudantis que estão se manifestando a respeito, é um misto de sentimentos. Por um lado, está tendo uma cobrança muito grande para que as universidades realmente suportem, né, apoiem os alunos estrangeiros aqui e tomem alguma medida que seja oferecer aulas presenciais ou uma aula presencial para que os alunos estrangeiros possam permanecer no país. Então, isso está bastante forte. Então, as universidades que não se manifestaram logo nos primeiros dias receberam bastante críticas do corpo estudantil, e eu vi isso aqui em Nova York muito forte, porque as universidades como a NYU, por exemplo, e Columbia se manifestaram muito rapidamente, dizendo que iam oferecer, né, cursos híbridos, e já outras universidades esperaram um pouco, então elas foram muito criticadas em relação a isso. Mas também, de uma forma geral, tem muito ressentimento com relação à administração do Trump e as medidas que eles estão já implementando há muito tempo, né? Essa medida não vem num vácuo, ela tem um contínuo aí de uma série de medidas que vem afetando os estudantes estrangeiros no país desde que o Trump foi eleito em 2016, né? Então, tem muita gente que veio para cá com a esperança de seguir uma carreira acadêmica aqui, ou profissional, e que está desgostosa, querendo retornar. Tem muita gente que tem a esperança de que, com as eleições aí em novembro, o Trump não seja reeleito, e um governo democrata seja um pouco mais benéfico, né, um pouco mais tranquilo aí, com as suas medidas de imigração, mas, de uma maneira geral, é um clima de bastante desânimo, né, do pessoal que vem para cá e passa aí anos fazendo pesquisa ou conduzindo, enfim, tocando sua vida, tem aluguel, tem trabalho, né, tem família, amigos, constrói uma vida aqui, agora tem que retornar e mudar tudo, assim, de um mês para o outro, né, porque é uma medida que é para ser implementada até o começo do próximo semestre, que deve começar entre meados de agosto e comecinho de setembro. Tá. Eu até ia te perguntar isso, porque, ó, a nossa estudante, Lúcia, ela questionou o seguinte, ela é de São Paulo, ela já estudou na Alemanha. Aí, ó, o visto estudantil não está sendo levado em conta, isso não é ilegal? Você sabe, Moniz, explicar para a gente qual que é esse procedimento? Então, agora, por enquanto, é só uma proposta, é isso? Ainda não entrou em vigor? Não, ainda não entrou em vigor, eles anunciaram essa proposta e eu acho que ela deve entrar em vigor até, como eu falei, até o começo do semestre do outono, né, que é entre agosto e setembro. O que complica essa situação é o seguinte, essa agência é uma agência do Departamento de Segurança norte-americano, então ela tem o poder de definir essas medidas e implementá-las. Não precisa passar pelo Congresso, por exemplo. Não precisa necessariamente passar pelo Congresso, não. Então, o que as reações, né, mais consistentes estão fazendo, ou seja, os esforços para combater essas medidas, né, inclusive, né, na Corte Americana, estão apontando para o fato de que isso feriria uma das regras de implementação de políticas públicas nos Estados Unidos, que é uma regra que estabelece que você precisa de um tempo hábil para implementar qualquer mudança. Então, eles estão tentando negociar nesses termos, de que é uma medida que estabelece uma mudança muito grande num período de tempo muito curto. Então, é isso que eles estão tentando argumentar, mas, a princípio, não é uma medida ilegal.
É uma medida que, aliás, eles estão argumentando que permite uma certa flexibilidade, né? Porque ainda permite que você faça mais de uma matéria online, o que a lei normalmente não permitiria. Então, eles estão com esse argumento de que ainda permite uma certa flexibilidade para levar em consideração aí a emergência do Covid-19, mas ela não é uma medida ilegal. Uhum. E você comentou um pouquinho sobre como as universidades responderam. Você pode explicar um pouco mais? Até eu vi nas notícias que Colômbia foi uma das primeiras universidades, né? E até mesmo Harvard fez uma manifestação bem rápida sobre esse assunto. Isso. Como é que estão as universidades? Como é que elas estão se manifestando? Então, o primeiro caso mais marcante assim de manifestação foi de Harvard e de MIT, que são aí duas escolas de elite, né? Do MIT tem muito aluno internacional, né? Tem, Harvard também tem. Mas a universidade que mais tem é a NYU, aqui em Nova York. Que eu acho que tem cerca de 20 mil estudantes. Só essa universidade tem 20 mil? Só nessa universidade. Eu sei que na The New School, onde eu estudo, são 44%. Então, as universidades têm um número bem grande. Alto. E inclusive, uma forma de vender os cursos delas internacionalmente, né? Porque em alguns casos, especialmente para alunos de graduação, são os alunos que pagam a maior taxa de mensalidade, né? São os alunos estrangeiros. Mas, enfim, o que essas universidades têm tentado fazer, e aí o caso de Harvard e de MIT é o primeiro, é entrar com um processo na corte dos estados, né, onde elas estão, no caso da MIT e de Harvard, que é o estado de Massachusetts, para tentar barrar a implementação dessa lei. Então, eles não estão tentando banir essa medida, eles estão simplesmente tentando adiar a implementação, com base nesse dado que eu falei para você, de que existe uma regulamentação que diz que, para uma medida desse tamanho ser implementada, é preciso que tenha tempo hábil, né, para que as universidades se adaptem, ou qualquer instituição se adapte a essas mudanças. Então, eles estão tentando, com esse processo, bloquear o governo americano nesse sentido. E aí, universidades na Califórnia também já fizeram um processo similar, e hoje eu vi uma notícia de que processos similares a esse já foram iniciados em 17 outros estados norte-americanos, né? Então, não necessariamente por grandes universidades, mas mais de 40 instituições iniciaram processos similares para tentar frear, né, a implementação, ganhar tempo até que a Covid-19, né, deu uma acalmada aqui nos Estados Unidos, e aí as aulas possam voltar a acontecer presencialmente de maneira tranquila, mas se não por isso, para tentar segurar um pouco e dar tempo para essas universidades se adaptarem e procurarem novas alternativas que respeitem a segurança e a saúde dos alunos e do pessoal, dos professores e do pessoal, né, de manutenção que está ali no campus da universidade. Então, essas são as medidas. E já houve, acho que semana passada já houveram 2 audiências desse caso de Harvard. Amanhã é a última, eu acho que até quarta-feira a gente já deve ter um resultado aí dessa medida de Harvard especificamente, né? Que aí, se passar, como em relação a uma política federal, é possível que o juiz, no caso de uma sentença favorável, diga que isso tem que ser aplicado, né, nos Estados Unidos inteiro. Então, essa é a esperança dos estudantes e das universidades, né? Então, além de estabelecer esse plano híbrido, eles estão tentando que essa medida seja pelo menos freada aí pelos próximos meses, para que eles ganhem tempo de se adaptar, caso ela seja realmente implementada. Agora, tem um aspecto que é bastante interessante, né? Porque quando a gente fala desse tema, fala dos alunos internacionais, e mesmo dentro do discurso do presidente Trump, passa um pouco da sensação de que os Estados Unidos estão fazendo um grande favor aos estudantes internacionais. E não se para pensar o outro lado, né? O quanto todas as universidades, mas o quanto a própria sociedade estadunidense ganha com esse capital intelectual que é captado.
né? Sim. Até a Fabi, ela fez um comentário bem interessante, né? As universidades vão perder dinheiro com muito, muito. Eu acho que a estimativa é que as universidades lucrem cerca de 40 milhões por ano com esses estudantes. Então, é bastante dinheiro. Mas é também parte de, acho que vale a pena comentar, de uma estratégia política, né? Do Trump querendo buscar a reeleição agora. Então, os estudantes são muito também revoltados com o fato de serem usados como uma estratégia política do Trump nesse momento, eleitoral. Né? Ele está querendo, que aliás não é novidade, é a estratégia que o presidente Jair Bolsonaro também faz no Brasil, negar o fato da Covid-19 estar tendo um impacto tão grande assim no país, e ao mesmo tempo ele está atacando os imigrantes, que é uma das grandes plataformas dele, né, de reeleição, né? Ele está atingindo bem essa extrema-direita americana, que tem grandes sentimentos, né, anti-imigrantes e que vê aí a Covid-19 como uma grande falácia, né? Então ele tá seguindo bem essa estratégia na tentativa de aumentar o apoio do eleitorado. Ele perdeu bastante pontos já recentemente aí nas pesquisas, então isso também faz parte dessa estratégia maior, mas ele está ciente, assim como as universidades também estão, e estão botando bastante pressão de que isso, pelo fato de que isso vai ser um grande choque, né, nas matrículas e no dinheiro que está entrando no país por conta dos estudantes internacionais estarem aqui. Não é nem só os 40 milhões que rende só para as universidades, né? Se a gente for falar de aluguel, de alimentação... Exato. De tudo que movimenta na economia. Né? Exatamente. Tudo isso movimenta muita coisa para a gente dizer. Sem contar que, assim, eu até estava lendo, antes da gente começar a conversar, uma reportagem que mostra o outro lado, que é o lado do país que perde essas pessoas, né? Porque, assim, o critério de seleção para esses estudantes internacionais não é um critério fácil, não é também apenas vai ter dinheiro, por exemplo, para pagar. A seleção é um processo bastante difícil. Então, eles realmente conseguem trabalhar com uma elite intelectual mundial. Né? Exatamente. E toda vez que um migrante decide ir para os Estados Unidos para fazer sua carreira acadêmica, para fazer sua pesquisa, enfim, e depois também para continuar com toda a sua vida profissional nos Estados Unidos, é um grande intelectual que o seu país de origem perde. Exatamente. Então tem todo esse lado que não parece estar sendo levado em conta. Né? Não está. E é um lado que tem sido mencionado também nos debates aqui, de que são pessoas que têm uma contribuição enorme para a sociedade. E para o avanço das pesquisas nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não é elite acadêmica simplesmente pelo fato de que ele tem as melhores instituições. Ele tem as melhores instituições porque as melhores mentes acadêmicas estão ali. Exatamente. E isso... E tem muita mente internacional, então faz parte desse grande bojo. Né? Como eu falei, 45% das universidades são formadas por estudantes, né, estrangeiros. Sim. E aí a Miriam, ela fez um comentário, que ela viu em algumas reportagens que a intenção do Trump é mandar estudantes chineses para casa. Você ouviu algum tipo de boato nesse sentido? Eu ouvi. É porque os estudantes chineses são grande parte, né, dessa parcela de estudantes internacionais. Algumas universidades têm números absurdos de estudantes chineses em comparação a estudantes de outros países, né? Faz sentido nesse contexto aí de guerra comercial, né, dessa teoria de conspiração de que o Covid-19 é uma arma criada pelos chineses para impactar os Estados Unidos. Isso faz sentido nesse contexto e acho que é um discurso que também é alimentado pelos mais fanáticos fãs do Trump, de que a China é uma ameaça. Então isso também seguiria nessa linha de resposta a uma contenção de imigração e de ameaça chinesa aos Estados Unidos. Então faz sentido de ver isso aqui. Eu vi isso em alguns poucos lugares, eles estão mais focando na imigração de uma maneira geral, né? Mas é um discurso que existe aqui também. Tá. Bom, a gente está chegando no nosso limite de tempo, agora eu quero fazer uma pergunta. Como eu comentei no começo, não sei se tinha menos gente online, nós somos amigas e é obviamente que eu adoro quando você vem ao Brasil para a gente poder se ver. Mas,
não quero que você venha morar para aqui, não, para cá, porque eu acho que você está muito bem aí, foi a tua escolha de vida. Então, eu queria te perguntar como é que você particularmente está se sentindo com toda essa situação, e quais são as perspectivas, e aí vamos falar especificamente do pessoal que estuda com você, que estuda um pouco de política internacional, política pública, né, que você estuda por aí. Como é que o pessoal está se sentindo? Então, eu não vi muita resposta do pessoal das políticas públicas, por incrível que pareça, né? Porque o debate está sendo bem, né? Porque o debate está bem concentrado, não tem tanto aluno estrangeiro no meu programa, eu acho. Eu acho que na minha turma tem 3 pessoas, eu mais 2, né? O programa de políticas públicas, né? Isso. O que as pessoas estão enfatizando é que isso é contra essa regulamentação de como implementar as políticas públicas. Isso todo mundo está falando. Mas, de estudante internacional mesmo, eu fiquei muito ansiosa na semana passada, até porque eu não sei como isso afeta o meu status aqui. Eu já terminei todas as minhas matérias, então eu não estou mais matriculada online, no online, eu estou, eles chamam de mantendo o status, né, então eu só mantenho o meu status como aluno aqui, eu estou matriculada, mas eu não estou fazendo nenhuma matéria, e isso não está claro ainda, não está claro na medida, ou no que eles anunciaram até agora, como isso impacta alunos que estão nessa situação. A gente já tinha a permissão de ficar aqui mesmo, sem estar fazendo nenhuma matéria, né, porque é considerado o período de escrever a tese, fazer pesquisa de campo, essas coisas, mas como essas medidas, como o que eles anunciaram foi super vago, não tem como saber se na hora que eles implementarem as medidas, isso vai realmente impactar estudantes na minha situação. Então, eu estou bem ansiosa, já considerei várias alternativas, se eu ia transferir de escola, que é completamente inviável, se eu vou voltar para o Brasil, se eu vou ter que deixar meu aluguel, como é que eu vou fazer para comprar passagem. Essas coisas a gente já passaram todas pela minha cabeça, eu já analisei todos os cenários, e agora eu estou aí de dedos cruzados, esperando que na quarta-feira o juiz dê uma resposta positiva aí para esse processo de Harvard e MIT, que isso seja, que isso entre em vigor para os Estados Unidos inteiro, né? Mas o que eu posso dizer de uma maneira geral é que as pessoas estão muito ansiosas e estão revoltadas de que políticas públicas nesse sentido, né, em termos de imigração, estejam sendo usadas como manobra, como estratégia política pelo governo do Trump, que não é uma novidade, né, mas que eles estão pegando justamente nas pessoas mais vulneráveis, né, a ICE, que é uma estratégia da ICE já há muito tempo, né, e que é uma agência muito controversa, vide o caso de crianças mantidas em jaulas na fronteira, né, México e Estados Unidos. Então, assim, é uma medida de se esperar, mas que deixa as pessoas muito revoltadas de que as políticas públicas estejam sendo usadas para a reeleição, potencial reeleição do Trump, né? Especialmente medidas que afetam pessoas que estão tendo uma contribuição, né? Todas as pessoas têm contribuição, né? Mas pessoas que, se o discurso é de que eles querem barrar a imigração ilegal para o país, então o fato deles estarem mexendo também com as pessoas que estão documentadas, né, no país, é um fato que deixa as pessoas, né, revoltadas e incomodadas mesmo, né, que as políticas estejam sendo aplicadas dessa maneira. E aquilo que a gente já falou, né, acho que é até bem importante da gente repetir, de que, claro que para o acadêmico, é importante, é bacana, é bom para a carreira fazer essa parte do curso fora, essa parte da formação fora do seu país nacional, mas é importante a gente lembrar sempre que é um capital intelectual que foi recrutado para os Estados Unidos, em específico, que trabalha em benefício da sociedade estadunidense, né? E que gera frutos para os Estados Unidos da América, né? Então, a gente não está falando aqui só apenas de o brasileiro que quer estudar fora e que é bacana. Não, a gente está falando do Brasil que deixa de ter esse cérebro pensante aqui, né? E a gente fala dos Estados Unidos que ganha, né? A sociedade americana ganha, porque o desenvolvimento da sua atividade
vem justamente dessa grande captação internacional, né? Que nem você falou. Então, Exato. 44% dos estudantes são estudantes estrangeiros. Então, a gente não está falando simplesmente de uma medida de segurança nacional, né? A gente está falando da estrutura da base pensante do país, né? E a gente está falando dessa construção intelectual. Exato. É como se refutassem anos e anos e anos de grandes cérebros por aí, né? Exato, exato. Exatamente isso. É o que deixa as pessoas mais incomodadas, né? Exatamente. Que isso esteja sendo deixado de lado. Especialmente num momento como esse, né? Em que as vidas já são mais vulneráveis por conta de uma pandemia. Exatamente, exatamente. Um dos nossos colegas colocou aqui, a velha tática da América para os americanos, né? Mas a gente sabe que a gente... essa tática, realmente, é esse o discurso, mas a gente sabe que por trás da cortina, né? Não é bem assim. Não existe mais, a gente não pode mais falar de países isolados que não conversem e que não tenham nenhum tipo de Isso funciona muito bem para o eleitorado do Trump, para uma estratégia política, mas na prática é completamente inviável. Exatamente, exatamente. É isso que as universidades estão mostrando, né? As grandes universidades. Então, é só ver que quem está liderando justamente essa oposição é Harvard e MIT. Exatamente. É a grande produção mundial, tá ali, né? Exatamente. Bom, a gente já conversou bastante, deu o nosso tempo. Eu, obviamente, quero te agradecer por aceitar, então, em cima da hora. Foi muito legal, é sempre importante a gente ouvir, a gente queria muito trazer a tua participação, justamente porque você está vivendo isso, né? Sim. Agradeço a oportunidade. A gente compartilhou 36 minutos da sua ansiedade, junto com você, né? Tamo junto. E certamente a gente está torcendo para que aconteça o melhor, que você consiga continuar por aí, terminar o doutorado da maneira que você escolheu, né? E da maneira em que os Estados Unidos também decidiram, porque eles te recrutaram, né? E eles te aceitaram, te recrutaram, te deram até bolsa, então que os anseios da universidade, do país, continuem se mantendo firmes até o final, né? Exatamente, não só para você, então para todos esses. Você tem ideia do número total de estudantes internacionais? Eu acho que eu vi que em 2014 eram quase 1 milhão de estudantes internacionais. É muita gente. E tem que lembrar que tem gente que arrisca voltar para países em conflito, para países que não têm conexão de internet para fazer uma aula online, né, para países em situação extremamente vulnerável, né? Então, eu ainda sou privilegiada que se eu precisar voltar, eu consigo voltar para casa dos meus pais, eu não tenho problema nenhum. O Brasil está sofrendo com o coronavírus, mas eu ainda tenho uma casa, um lugar tranquilo para voltar. Mas o pessoal que está vindo de país em conflito realmente está numa situação bem complicada. Bom, vamos torcer pelo melhor, tomara que as universidades consigam achar essa saída legal. Vamos torcer para que Harvard seja bem sucedida. Eles têm um grande histórico dos grandes advogados do país. Isso que eu ia falar, uma das melhores escolas de advocacia, né, do país. Então, a gente está de dedos cruzados aí. Vamos torcer. Pessoal, todo mundo que está nos assistindo, a gente agradece. Muito obrigada por mais uma live. Não esqueçam, então, toda segunda-feira aqui. A gente tem sempre um tema novo de conjuntura. A gente espera que na próxima segunda-feira seja um tema menos sofrido, né? Muito obrigada e boa sorte para você e boa noite por aí. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Até mais.